Jornal da EP. O Carlos envolvido na briga de trânsito, o que é isso aqui? Lembra aquela briga de trânsito? Houve um acidente que culminou numa briga feia. Temos as imagens aí, né, Lucas? Temos as imagens. Eu não lembro, que o cidadão, você vai ver as imagens, você vai lembrar, Madá. O cidadão, inclusive, ficou ensanguentado, teve até as roupas arrancadas ali na região do Melhado, né? Próximo ali ao pronto-socorro do Melhado. Ele bateu, teria promovido a fuga, aí seria um policial aposentado, que estaria com uma tonfa. Uma das pessoas envolvidas é um policial militar aposentado. O Carlos não é o policial militar aposentado, Lucas. O Carlos é esse que a gente vê nas imagens, que teve até as vestes perdidas durante a briga. E é muito bom ouvir o Carlos, porque, Carlos, desde então, uma série de informações circularam, não por este programa, porque a gente abordou o evento em si, né, sem detalhamento. A única coisa que eu pedi foi uma apuração bem rigorosa sobre o que houve. Porque já que tinha um ex-policial envolvido, poderia haver algum tipo de condução. Sabe, a gente gosta que seja apurado com todo... Porque terminou com muita violência. Mas até sobre o Carlos, pela internet, Carlos, você sabe disso, acho que por isso que você quer falar, né? Se especulou que você... Estava embriagado, se estava indo para o pronto-socorro ou não estava. Eu acho muito importante que você tenha um espaço aqui para dizer. Temos até uma imagem aérea, eu acho que a gente pode ouvir o Carlos enquanto essa imagem mais à distância mostra o que houve ali, né? Pois não. Bom dia, Carlos. Bom dia, Madalena. Bom dia a todo mundo, todos os ouvintes. Eu agradeço muito a oportunidade de estar falando com vocês. Sou grande fã do trabalho do Madalena. Tenho 38 anos. Desde quando eu era pequenininho, escutava com meu avô no rádio as notícias da cidade. E hoje eu tomei a coragem de estar esclarecendo esses fatos com a minha versão, né, após esses 13 dias do ocorrido, aonde eu estava transitando paralelamente, né, e no boletim de ocorrência o ex-tenente alega que ele estava com uma moto do lado dele e ele passou muito estreito comigo, logo cedo, tinha acabado de sair de um treino, e aí ele raspou o carro dele até o final, e eu achei estranho e desci para conversar imediatamente. A sensação de uma pessoa preparada para a agressão. Ele puxou essa tonfa em questão de milissegundos e já começou a golpear minha cabeça. E a dor é uma tonfa emborrachada de 10 centímetros de diâmetro que parece marreta. A pancada daquilo lá, já na primeira pancada, as minhas visões já ficaram pretas, turvas, né? E ele começou a me xingar de filha da P, né? Fazendo esses golpes na minha cabeça, e desceu o rapaz de vermelho atrás, também com uma tonfa, né? Os dois, não sei se ainda se estavam juntos ou se eles estavam em carros separados, e coincidiu dos dois, parece que o outro rapaz era segurança, né? E aí, a hora que os vídeos que foram divulgados nos portais começaram a ser divulgados, já tinha começado a agressão e saiu coisas totalmente distorcidas, e eu pensei muito antes de estar falando, né? Esse depoimento eu estou dando aí para o Jornal da EP em primeira mão, já começa a tremer, já começa a sentir muito medo. Eu tenho passado assim situações psicológicas, minha cabeça ainda está cheia de hematomas. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou trabalhando. Estamos te ouvindo bem, viu, Carlos? Não estamos te interrompendo, né? Apesar de termos as imagens perguntas, também, né? Mas queremos te ouvir, né? Quer dizer, toda essa situação que você relata, do carro raspado, quando você desceu do veículo e disse que já foi atacado, se deu ali, naquele local que a gente está assistindo agora, não é isso? Exatamente. Tá. E aí, obviamente, como foi uma coisa não instante do momento, os vídeos começaram bem após eu já ter levado diversas pancadas na cabeça dos dois rapazes, né? Um principal vídeo que veicula, eu tô ali tentando pegar aquela tonta porque eu já não sabia mais o que fazer, eu tava desesperado para tentar me defender. Aí realmente eu falei sim que eu estava querendo buscar minha esposa na maternidade com uma forma de piedade ali dos dois agressores, de eu poder sair, porque eu estava com a minha cabeça rachada, sem enxergar nada, e eles ainda estavam me agredindo, e aí eu fui tentar me defender, eu não sabia mais o que fazer ali. Ô Carlos, deixa eu só fazer uma pergunta, é o Madalena que está falando. Carlos, o policial teria dito que
você chegou a conversar com o Celito, ele parece que ele fugiu do Celito. O Celito pode até participar, viu, Celito? O policial, você tentou entrevistar o policial, ele não falou com a gente, não quis falar com a gente, foi isso, né? Você tentou conversar aquele dia com o policial, o que aconteceu, Celito? Exatamente, eu tentei falar com o policial, eu tentei o cerco todo ali para falar com o policial, falar com, não o policial só o agressor, mas os outros também que estavam ali patrulhando a situação. Acontece que eles não davam informação sobre o policial. Para mim, naquele momento, parecia alguma coisa tipo proteção, de não querer que falasse do colega que está aposentado. E o policial, quando eu fui falar com ele, eu percebi logo que ele estava envolvido no acidente. É lógico que é fácil perceber. Ele estava conversando com outra pessoa, falando de detalhes no carro, como aconteceu. Agora, ele aí eu perguntei a ele, o senhor estava no acidente? E ele disse, não estava. Eu só estava conversando com meu amigo. E já virou as costas. Ele não quis conversar, não quis. Na verdade, ele falou, depois você ouviu ele falando que o Carlos teria batido e tentado fugir, foi isso. E o Carlos está dizendo que não, que ele parou. O Carlos, ele está dizendo que o policial, não sei se era policial ou pessoa que estava com ele e tal, disse que você tentou fugir. Isso não é verdade, isso é verdade? Madá, eu tentei sair do lugar após estar agredido, dizendo que minha mulher estava grávida porque eu não aguentava mais apanhar e eu não sabia o que fazer. Eu estava com a cabeça aberta, né? Eu já tinha levado essas imagens que eu estou vendo repetir, eu sentado ali tentando pôr as minhas vestes, é que eu já não estava enxergando mais nada, é bem nítido. A forma que eu estava. Se fosse uma pessoa mais fraca, eu tenho 1,90, uma estrutura óssea muito grande. Se fosse uma pessoa mais fraca, eu tinha matado, porque eu tenho os hematomas hoje. Eu passo a mão na minha cabeça, dói, está todo inchado, eu preciso fazer tomografia ainda, eu preciso fazer uma ressonância magnética, né? Foram 28 pontos na minha cabeça, o meu rosto, minha testa tá toda com cicatriz dos pontos também. Ô Carlos, e tudo isso por um raspão no carro, então? Você está dizendo que tudo isso foi por um raspão no carro? Essa questão que me segurou até hoje de falar foi muito óbvio, porque eu não consegui nem dar meu depoimento no BO. Os policiais não conversaram comigo em momento nenhum, ficou realmente como o repórter da rua, desculpa, esqueci o nome de Celito. Agora. Relatou, ficou cada um no seu cantinho, conversa com um, conversa com o outro, ajeita ali. Ninguém, quem me deu atenção e socorro foi o pessoal do SAMU. Então, assim, me dá muito medo falar isso, né? Mas realmente eu fui atendido dessa forma pela Polícia Militar. Cheguei lá algum tempo depois do segmento de cuidar da minha saúde. 10 dias depois eles não queriam pegar meu depoimento só por petição de advogado, dificultando todo o acesso. Agora, fizeram Carlos, deixa interrompendo porque a gente vai elucidando o caso. Agora, o retorno do Carlos está no máximo, porque parece que ele não está nos ouvindo. O retorno dele é importante que esteja lá audível para a gente poder conversar. Para a gente poder conversar, né? Viu, Carlos? Agora, porque nós temos o vídeo aí que não mostra o começo da briga, né? Mostra realmente já já em andamento, né? O que aconteceu? Você foi conversar, você foi agredido, ou você... O que foi que aconteceu no comecinho da coisa? Por que aconteceu que não houve um diálogo e houve a violência? Por que não houve o diálogo? Preparada para reagir dessa forma. O jeito que ele agiu, de tirar isso em segundos e já começar a me agredir sem diálogo, eu não desci de forma ameaçadora, não desci de forma agressiva, eu desci para conversar, para tentar entender até o que aconteceu, porque foi um acidente assim difícil até de entender o que aconteceu, né? E aí não deu tempo. Eu já fui surpreendido, assim, ele já estava com a arma andando, assim, como se tivesse um suporte no carro para essa arma, retirou e já começou a dar em mim. Quer dizer, então ele atacou antes de você ter qualquer tipo de conversa, né? Você não conhecia previamente e nem conversou com ele depois do ocorrido? Vocês não tiveram mais oportunidades? Eu sei que me buscaram, né, no socorro, eu estava muito zonzo, muito debilitado, e aí eu sei que me buscaram e fizeram as coisas. Quando eu vi, eu estava na delegacia na frente dele, eu não conseguia depor porque eu estava muito nervoso, eu não sabia que ele era sargento, eu olhava para ele realmente com vontade, com ódio, né, por tudo que estava acontecendo. E aí depois não quiseram colher meu depoimento, foram abafando, mas os bafômetros deram negativo,
né? Ele não tem nenhum corpo de delito, o que mostra que eu reagi a essa agressão de forma semelhante a dele, então foi completamente desproporcional, foi uma tentativa de homicídio, ao meu parecer, na minha versão, né? E eu gostaria desses esclarecimentos, porque eu sou uma figura que trabalha, e isso prejudica, né, na minha imagem, nas minhas relações de negócio, nas minhas relações pessoais, com todas essas informações distorcidas divulgadas em massa, né? É verdade, porque então, o que parece aí, né, num primeiro momento, a única coisa que falamos aqui foi, olha, tem que ser investigado. Eu acho que eu até falei, comandante, está acontecendo tem que ser investigado de perto, porque não quis falar com o nosso repórter, explicar o que houve. Tá certo? Então, quando a pessoa não quer explicar o que houve, a gente tenta encontrar. Aí quando falou que era um policial aposentado, que estava com uma tonfa, quer dizer, essa tonfa não pode ser usada, né? Ou pode? Não sei. Eu não tenho essa informação, Madalena, né? Mas eu acho que não é nenhuma questão de poder, é uma questão de... Qual é a situação? Se tivesse no vídeo de um assalto e conseguisse se defender com ela, muito bem, né? Não estaríamos nem levantando essa questão. Não é o caso, não é o caso. Ô, Carlos, então o que você está afirmando aqui é que você sentiu que o tratamento que recebeu das autoridades policiais foi desigual. O teu lado não foi muito considerado, é isso, Carlos? Com certeza foi pelo lado da camaradagem. Eu estou nesse portal do Madalena justamente pela imparcialidade. Eu assisti a reportagem de vocês só ontem, que me enviaram, né? Eu não tinha visto ainda a reportagem em vídeo, porque eu passei esse tempo todo só me recuperando e trabalhando, né? Então, assim, para ser bem objetivo, nossa, gente, é tão difícil isso, passar por uma coisa que a gente nem imagina, que a gente perde até um... Você tem esposa, tem filhos, Carlos? Eu pergunto isso porque realmente, né, as imagens circulam, seja pela mídia, seja pelo WhatsApp, né, porque esses vídeos que mostram fragmentos do que aconteceu circularam. Isso trouxe um impacto familiar no teu ambiente de trabalho? Com certeza, muitos negócios, né? Porque essa questão da versão, provavelmente o rapaz de vermelho que narrou a versão deles, me aponta como uma pessoa que tentou agredir primeiro, me aponta uma pessoa que estava embriagada. Alguns portais divulgaram essas revelações achando que essas eram hipóteses, mas 2 exames de bafômetros negativos. Eu tinha acabado de treinar, as pessoas que me conhecem sabem da minha rotina, né? Então, assim, favoreceram tanto uma imprensa mentirosa, que por isso que eu estou em primeira mão para vocês, né, por ser imparcial, por realmente querer apurar os fatos antes, e diversos portais ainda tirando sátira, como se eu fosse o valentão da história. Eu encontrei um policial, um cara que me pôs na linha, no caminho. Então essa história é extremamente distorcida. Eu sou completamente contra a violência, né? Eu sou completamente contra qualquer tipo de agressão. Eu sempre resolvi as coisas conversando, seja nos negócios, em qualquer maneira, na vida familiar, em tudo mais. Então, ainda não tenho filhos, mas tenho família, tenho base, né? Então, a única coisa que a gente espera é que a gente possa trabalhar de forma digna, e isso, da forma que acontece, foi exposto precipitadamente, por diversos portais. Isso traz um prejuízo para a gente, emocional, psicológico, financeiro. Tá certo. Então aí tá a situação, né, que a gente agradece o Carlos, né, e a gente achou muito estranho todo o comportamento que houve. Temos que abrir espaço para a polícia explicar o que de fato está acontecendo, se teve mesmo essa, vamos dizer, proteção a um sargento aposentado, se pode usar uma tonfa para quem já não está mais na polícia, e nesse caso a agressão não é mais grave ainda, usando um equipamento que não é de acesso a todo mundo. Eu acho que é uma corporativismo. importante. O corporativismo é muito natural, porque quando se envolve jogador de futebol, tem o corporativismo. Quando se envolve jornalista, tem corporativismo. Sim, mas eu conheço muito como é que funcionam as coisas, né? Agora, quando há violência,
Então tem que ser apurado com o máximo rigor, porque as imagens são chocantes. Num primeiro momento eu não comentei nada, mas eu falei, poxa, será que o rapaz que tá sem camisa estaria embriagado? Não, ele fez todo o teste de bafômetro, não estava embriagado coisa nenhuma. Agora, se ele estava de shorts ou ia indo para o hospital e tal, isso aí a pessoa anda como quer dentro do seu carro, né? Não é verdade? Não, então, ele estava de bermuda. Estava de bermuda, ele estava saindo de um treino. Você não vai treinar de calça. Né? A não ser que seja frio, seja uma calça própria para isso. Mas ele estava de bermuda e ele perdeu a bermuda. Parte da imagem mostra isso durante, né, as agressões físicas. Agora, só para terminar, Carlos, bem rapidamente, porque nós estamos com o horário aqui, me diga uma coisa. E como é que está a situação agora, de momento? Você chegou a conversar com a polícia? Chegou a deixar o seu depoimento para a polícia? Vai representar contra o ex-policial? Exatamente, Madalena, a gente vai entrar com a petição junto com as provas, o laudo do IML de corpo de delito e junto, né, as demais provas que a gente tem, e pedir uma perícia, que é a questão do acidente também, se bem que essa agressão ela chega até a desconfigurar só apenas um simples acidente de trânsito, né? E a gente vai tomar as medidas judiciais cabíveis para que possa ser, né, feita a justiça aí devido à apuração dos fatos, e também essa questão dos veículos de imprensa, de realmente a gente divulgar o que é verdade, né? Eu quero trabalhar diante provas, diante bases, para que a gente possa esclarecer a verdade e não ser prejudicado mais do que o próprio fato em si já prejudica e causa tensão no dia a dia. Muito obrigado, tá aí então a palavra do Carlos, e a gente vai acompanhar o desdobramento desse caso, um caso de violência que choca, viu? A gente choca, sim, porque o acidente de trânsito, agradece o Carlos, viu? O acidente de trânsito acontece, a gente tem que descer, conversar, se acertar, tem seguro, não tem seguro, vamos ver como é que vai ficar a situação. Sabe? Então, não adianta você simplesmente partir com a violência, porque não adianta, porque o diálogo é a melhor situação. Agora, eu estranhei muito a pessoa que não quis conversar com o nosso programa, mas conversou com outros, me parece que conversou com outros sites, não sei, de notícias, estavam lá. Interessante, então, quer dizer, as pessoas conduzem conforme os seus interesses, não quer submeter uma pergunta para contar a verdade, né? E ali... Tem gente fugindo muito, viu, de esclarecer assuntos, porque nosso programa não fica alisando, ou tem interesse, a gente conversa, não é verdade ou não? E no calor de uma ocorrência como essa, Madalena, tomar partido é irresponsável e precipitado. Qualquer um que tenha tomado partido ali está tomando partido por corporativismos, por outras questões, né? De sempre tá do lado mais forte da questão. Ali é colher informações. Olha o que aconteceu. Você pergunta para um, pergunta para o outro. E aí a polícia vai apurar com a imparcialidade que se espera de uma averiguação. O nosso programa está aberto ao outro lado também. Já entraram em contato aqui comigo. Perfeito. O pessoal da polícia, eles estão analisando ali quem pode falar ou não sobre o caso, mas vão se posicionar também. E quando eu digo outro lado, tô falando do outro lado envolvido no acidente também, né? No caso do ex-sargento, né? Ex-sargento, se quiser se pronunciar também, né? Trazer algum elemento a essa história. Não quis falar aquele dia, mas pode falar agora, né? Pode falar agora, então, o espaço está sempre aberto, né? EPFM Araraquara, ZYM 667, canal 239, operando em 95,7 MHz, Araraquara, São Paulo.